Somos apóstolos do bem em Indaiatuba, São Paulo. E pedimos que Deus e Jesus possam amparar todos que estiverem conosco nesta caminhada. Mas hoje o tema para nós reflexionarmos juntos é como vencer aflições. Aliás, nesse planeta é bem comum, as aflições são bem comuns. Mas e a aflição o que é? É um sentimento de persistente dor, física ou moral. Ânsia, agonia, angústia, é aflição. Então quem está angustiado, preocupado com sofrimento causado pelo desgosto e tristeza ocasionada por dificuldades, o que é bem comum hoje no planeta. Mas as maiores aflições são as morais, que decorrem da onde? Dos ciúmes, da inveja, do orgulho, do egoísmo, da agressividade, da traição, da violência, das condutas equivocadas. São as principais causas das aflições humanas. Porque o homem é o artífice das suas aflições, seus próprios infortúnios. Somos nós que buscamos isso para nós. Mas será? Observemo-nos. Vejamos as nossas condutas. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá: Deus vê o progresso de todas as criaturas. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Por quê? Porque a justiça divina é sábia e poderosa e também implacável, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós colhemos, nós plantamos, vamos colher. Então é óbvio. E tem que ser isso, porque nós temos que passar por isso. Mas as aflições somos nós que ocasionamos. Mas há dores que são completamente desnecessárias diante do Criador. Acontece pela nossa imprudência, nossos excessos, pela nossa rebeldia, melancolia, tristeza. E hoje, gente, se nós nos observarmos, por momentos estamos tristes, muitas vezes sem razão de ser, muitas vezes estamos melancólicos, porque nós não nos observamos, porque nós não nos atemos ao Evangelho Crístico, porque nós esquecemos de buscar aquele que nos dá o amparo efetivo, Jesus, nosso mestre amado. E quem só vê a vida material sofre duplamente, porque aí se atém aquilo que tem no momento, aquilo que desejaria ter materialmente falando, e aí se perde em elucubrações, em vontades equivocadas, em dores desnecessárias. E a propagação das ideias materialistas é o veneno que coloca em muitos as ideias de suicídio, que hoje um dos maiores índices no planeta é de suicídio. Os jovens, nós estamos vendo jovens, crianças suicidando-se. Por quê? Porque nós nos esquecemos do amor, aquele que cobre multidões de pecados. Nós ainda estamos no amor egoísta, porque o amor é unilateral. Você ama, ponto final. Se você vai ser amado, a conquista. E poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Por quê? Qual é o planeta que nós estamos? Claro, o planeta Terra. Sim, e é o quê? Provas e expiações. É o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, a morada terrena se destina a provas e expiações. Por exemplo,
Quais as tormentas que nos traz? A inveja e o ciúme. Para ambos não existe repouso. Aquele que tem a inveja, que não trabalha em si para que seja retirada, aquele que tem o ciúme, não descansam nunca, não tem paz de espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo temos lá: a desgraça é o prazer, a fama, fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. Bem nítido, né? Isso está no Evangelho. Então nós temos que nos examinar a nós mesmos e com constância. Não adianta examinar hoje e daqui 3 meses a gente... Não, é constante. São exercícios diários para que nós possamos nos melhorar. Porque a gente ainda aprende por ensaio e erro. Então é muito importante que a gente vá se treinando para retirar de nós esses vícios milenares. Porque o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Então vamos lá. Quem não progride durante 3 anos sucessivos, o que acontece? Permanece estacionário. Então nós temos que falar conosco. Teste da paciência, como estamos? Nas relações domésticas, como nos portamos? Nós colaboramos com ênfase na seara bendita do Pai? Nós usamos mais nós, nosso, nossa e menos eu, meu, minha? Nós temos que observar isso em nós. Nós cultivamos desavenças ainda? Ou já superamos esse tipo de situação? Lembrando que a cada um segundo as suas obras, que aquilo que o outro faz lhe pertence. No entanto, aquilo que fazemos nos pertence. A gente observa esse tipo de coisa? Nós temos orado regularmente, realmente, do fundo da nossa alma, com o coração voltado para o Altíssimo? Os nossos ideais evoluíram? Nós temos que parar de pensar que nós somos um corpo e que a existência termina no túmulo, porque não é isso. E nós estamos perdendo a dimensão espiritual de nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos deixando de olhar para frente, observarmos esse universo maravilhoso que é quântico, que vai muito além da nossa capacidade, para nos atermos naquilo que é palpável. Mas o palpável material, porque nem a matéria é intensa como a mesa, por exemplo. Porque tem outras matérias quintessenciadas. Então, os sofrimentos, as aflições dão experiência e fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. E detalhe, as leis de Deus estão impressas em nossa consciência. No Evangelho nós temos: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nossa, mas Deus envia dor aos seus eleitos? É uma bênção a dor? É. O planeta do quê? Provas e expiações. Por quê? Porque a gente vem de erros e erros e erros, continuando nesse patamar. Então nós temos que arcar com as consequências do que fizemos. Lá atrás, lapidamos pessoas, materialmente falando. Nós vamos ser lapidados agora, delapidados agora. Delapidamos as pessoas, somos delapidados. Judiamos ou maltratamos ou ofendemos as pessoas, é obviamente que nós vamos arcar. Porque essa é a justiça.
Bartimeu, todos nós sabemos, era um cego de nascença que vestia a capa da indigência para poder esmolar. Quando Jesus vai saindo de Jericó, Bartimeu ouve e começa a gritar bem alto. E ouve Jesus passando e começa a gritar bem alto: Senhor, filho de Davi, tendes compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tendes compaixão de mim. E as pessoas que estavam ao lado de Bartimeu chamavam a sua atenção, o mandavam se calar. E ele continuava cada vez mais alto, com toda a força que ele tinha: Senhor, filho de Davi, tendes compaixão de mim. E Jesus para mais à frente e pede que o tragam. Vejamos o detalhe: ele não vai até Bartimeu, ele pede que venha. Bartimeu, os mesmos que estavam chamando a atenção de Bartimeu, chegam até ele e dizem: tendes bom ânimo, ele te chama. Bartimeu levanta, joga a capa, e essa capa era autorização para esmolar, para mendigar, e vai até Jesus. E Jesus diz a ele: o que queres que eu faça? Que eu veja, Senhor. Jesus responde: estás curado, a tua fé te curou. E Bartimeu começa a seguir Jesus. Isso está em Marcos, no capítulo 10. Só que Bartimeu teve a persistência e a vontade de chegar até o Cristo. Ele estava sentado sem enxergar, mas se fez ouvir, porque ele sabia que ele era o amor na essência e que poderia fazer. E acredita. Quando Jesus lhe diz: que queres que eu faça? Ele não faz, que eu veja, ele disse. Não que eu olhe, que eu enxergue, não, que eu veja, Senhor. Veja o quê? Que nós possamos não nos limitarmos e tirarmos de nós esses limites. Que eu veja, Senhor, que eu veja com claridade esses aspectos acima de mim. Então, como nós podemos vencer aflições? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. Eu venci o mundo. Por isso é que disseram para Bartimeu: tendes bom ânimo. Ele o chama. E aí, nós temos esse bom ânimo? Ou nós ficamos sentados, esperando que venha até nós? A fé é o remédio certo para o sofrimento. Porque nós conseguimos aí nos despojarmos do homem velho. Quando uma dor, uma contrariedade eleva-se acima dessas circunstâncias, desses motivos, dominando os impulsos da raiva, do ódio, do nervosismo, do desequilíbrio, nós estamos nos despojando do homem velho. Então nós temos que nos elevar acima das contrariedades, dessas circunstâncias, desses motivos, aspas, fúteis. Porque nós temos que dominar os impulsos da raiva, do ódio, do nervosismo, do desequilíbrio, para que possamos, assim, começarmos a tirar o pé do chão. Em opinião espírita, André Luiz nos fala: azedume, estrada barrenta; irritação, atoleiro comprido; indiferença, garoa gelada; cólera, desastre à vista; injúria, espinho infecto; conversa desnecessária, vento inútil; pessimismo, chuva de fel. Olha os alertas que nos são dados. Cólera, desastre à vista. E é mesmo.
porque nós estragamos nosso organismo físico por causa disso. E a indiferença, que é muito negativa para nos acompanhar. E o pessimismo, que além de nos trazer companhias inadequadas, ainda é uma chuva de fel. Então, cada pessoa recebe aquilo que distribui. O que trabalhamos em nós para vencer aflições. O quê? Trabalhamos a resignação, a calma, a submissão à vontade de Deus, a paciência, a coragem moral, a fé. Nós trabalhamos isso para vencermos as aflições? E o que nós devemos tirar de nós para podermos vencer essas aflições? A inveja, a lamentação em palavras e pensamento, que aumenta e muito as nossas vicissitudes, porque tem força criadora. Ambição desvairada, incredulidade, impaciência, cólera, desespero, tudo isso nos envolve, atrapalhando este momento de tirarmos de nós as aflições. Porque está lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque têm a oportunidade de provar sua fé. Porque Jesus é a vida em movimento. Ela não para poder ser vivida. A vida é muito rápida. E nós temos que ter essa consciência para a vencermos da melhor forma. Muitas vezes passamos por dificuldades porque nós pedimos, mas quando ela aumenta, nós desistimos. Para Bartimeu, Jesus passava, e a oportunidade também. Se ele não tivesse insistido em toda a sua força, com toda a sua força, não teria conseguido. Sua insistência fez com que fosse ouvido. Então, a insistência em vencermos a nós mesmos faz com que nós possamos receber do Pai todo o amparo necessário, porque nós vamos estar com vistas melhores para recebermos isso. A vida não vem até nós, ela nos manda recado para que tomemos decisões, escolhas. Então ela nos manda os recados de várias formas. Só que nós temos opções, fazermos da melhor forma ou conseguirmos mais aflições para transpormos. Embora a vida nos mande recados sempre de bom ânimo, mas a forma como entendemos é que faz a diferença. Porque o que damos à vida, ela nos devolve. Se damos o nosso melhor, ela devolve o melhor dela. Se damos as nossas lamentações, as nossas tristezas, o nosso desânimo, ela nos devolve. E os espíritos dizem que aqui e no mundo espiritual, as piores coisas são as lamentações da tristeza, as tristezas e os desânimos. Porque, gente, muitas vezes da adversidade vem soluções que a gente muitas vezes nem espera. E nós temos que nos lembrar, Jesus é a porta. Para nós que estamos no aprendizado da doutrina espírita, Kardec é a chave. Nós temos que buscar, nós temos que nos melhorar, nós temos que vencer as aflições em nós. Aquele que sabe contentar-se com o que tem, olha mais para baixo, vendo os que têm menos, porque um dos grandes problemas nossos é não entendermos que nós temos que passar aqui no planeta por aquilo que viemos resgatar, dentro de limites ou não, e que, se queremos mais, nós pedimos exatamente aquilo que temos. Então é muito importante, a gente fica olhando às vezes, nossa, fulano tem uma mansão, tanto dinheiro, eu não tenho nada. Tem muito,
Tem muito, porque nós não sabemos as dores que ele sofre com esse dinheiro excessivo que ele tem. Porque as maiores provas são da riqueza. A pobreza é mais fácil. Então nós temos que entender que a gente veio da forma que pedimos, da forma necessária e útil para a nossa encarnação, e temos que ter a consciência que temos que vencer a nós mesmos. Será que nós conseguimos despirmos-nos de nós para seguir Jesus? Porque ele nos disse que nós nos despíssemos de tudo para segui-lo. E de tudo são esses vícios, tudo que trazemos equivocadamente dentro de nós, e nos limpemos para segui-lo, porque vai ser muito melhor para nós. E nós nos despimos? Ou estamos sentados à beira do caminho com a cegueira espiritual? Precisamos jogar a capa do comodismo para avançarmos em direção ao mais alto. Temos que viver, porque a vida é única. A vida é única? Não, a vida é única, realmente. As existências é que são múltiplas. Então, viver é fundamental, porque essa existência não se repete. Teremos outra existência, mas a vida, ela continua. Por isso que nós temos, no nosso porão, na nossa memória integral, muitas vivências, muitos conhecimentos. E agora, neste momento do planeta, em que a Terra vai para a regeneração, é o momento de nós tirarmos o homem velho de nós. Despirmos essa capa que nos envolve e entendermos que nós temos que ter solidariedade, fraternidade e principalmente amor. Esse que cobre multidões de pecados. Porque, repito, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico, da esfera profissional, do raciocínio, do sentimento. Então, os corações unidos ao sumo bem sabem suportar as aflições menores da estrada e evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Emmanuel. Que possamos, irmãos queridos, nos dedicarmos a efetivamente vencermos em nós as aflições. E temos, sim, instrumentos para fazer. Desejo de coração que Deus e Jesus possam amparar, fortalecer a cada um, aos lares e aos familiares, trazendo o equilíbrio, a paz e a harmonia. Um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um.